faço no âmbito do meu doutoramento e que achei que devia trazer aqui ao EIMAD, partilhar convosco. Mais do que uma apresentação, eu queria fazer aqui uma conversa informal sobre um assunto que é o cartaz. E qualquer designer de comunicação faz cartazes, produz cartazes. O cartaz é uma peça icónica, é um objeto importantíssimo da comunicação gráfica desde que a conhecemos, mas o cartaz evoluiu para um novo formato, para uma nova condição, que é a condição eletrónica. Se antes o cartaz implicava ser impresso num papel, era um objeto físico, agora temos muitos cartazes que são apenas eletrónicos, circulam apenas na rede social, têm uma existência digital. E esta é uma reflexão exatamente sobre a importância do cartaz e a sua evolução e fazer, digamos, um bocadinho do estado da arte, do momento em que estamos hoje e da importância do cartaz como objeto artístico e de comunicação e também sobre as suas novas formas de existência. Portanto, o cartaz existiu sempre para apresentar eventos, para divulgar ideias, para promover marcas, para fazer campanhas de marketing social, para comunicar mensagens e, portanto, foi no último século, nos últimos 2 séculos, ou desde que existe, um objeto muito importante na comunicação e continua a ser, a meu ver. Na apresentação que eu aqui vos trago, tem mais imagens do que texto, para podermos exatamente falar sobre elas um bocadinho. Estes são alguns dos primeiros cartazes do artista francês Jules Chéry, que foi um dos primeiros grandes cartazistas, tem uma obra com mais de 1000 cartazes, e isto numa altura em que fazer um cartaz não era tão simples como chegar a um computador e mandá-lo imprimir, não é? Ou seja, o que permitiu fazer-se cartazes coloridos e a produção em grande escala foram os processos litográficos. O próprio Jules Chéry desenvolveu um processo tipográfico mais complexo, o processo de 3 pedras, que permitia criar nuances de cor e texturas já mais avançadas e colocar em papel todo o espectro cromático e assim começar a publicar e a produzir em grande escala cartazes complexos, com imagem complexa, com imagem colorida e que permitiam um grande leque uma abordagem quer estética, quer de comunicação muito variada. Estes são alguns dos seus primeiros trabalhos. Eu trago-vos aqui estes 2 cartazes para compararmos o seguinte. O cartaz da esquerda é o cartaz do filme Metrópolis, do realizador Fritz Lang, e este cartaz é de 1926. E o cartaz do lado direito é o cartaz do filme The Dark Knight, de 2008, de Christopher Nolan. E se olharmos para um e outro, vemos que, apesar destes cartazes terem 82 anos de diferença, têm muitas semelhanças na sua concepção. Eventualmente, o da direita até poderá ser algo inspirado no da esquerda. Se não vejamos, temos o entorno urbano, os prédios, a perspectiva e depois temos a personagem central, no lado esquerdo, uma espécie de robô, não é? Um androide, algo parecido, e no lado direito o Cavaleiro das Trevas, portanto o Batman, em posições bastante semelhantes. E a própria coloração também, apesar de um ser apenas a 2 cores e outro ser em quadricromia, tem muitos aspectos de semelhança, não é? Tem este ar misterioso, este ar soturno, e, portanto, isto leva-nos a pensar o quê? Que se há 80 anos, ou se em 1926, há quase 100 anos, quando se fazia comunicação de uma película, de um filme, por um cartaz, e agora se continua a fazer, será que se reveste da mesma importância um e outro cartaz? Para a promoção deste filme, o cartaz da esquerda terá sido mais importante do que o cartaz da direita? Eu acho que é seu tempo, ou seja, em cada um do seu tempo, ambos tiveram a mesma importância. E tanto que a indústria cinematográfica é uma indústria que
é talvez a indústria que mais continua a recorrer ao cartaz como peça de comunicação. Ou seja, porque para cada filme há sempre um cartaz, certo? Eventualmente, independentemente do cartaz ser impresso ou não. Se andarmos um pouco para a frente na história do cartaz, vamos identificar cartazistas muito importantes e que fizeram obras muito completas, obras muito interessantes. O cartaz da esquerda é de um artista holandês chamado Dick Elfers. Eu insto os alunos de design que aqui estão a fazer uma pesquisa sobre estes dois nomes, porque verão que têm obras bastante interessantes. O da direita é da autoria de um cartazista alemão que se chama Günter Rambo, acho que é assim que se pronuncia, e especialmente o autor da direita, do cartaz da direita, tem uma obra muito interessante. Porquê? Porque ele fazia e fez até há pouco tempo, ele ainda é vivo, o da esquerda já é falecido, o da direita ainda é vivo, o Günter Rambo ainda é vivo, e o Günter Rambo trabalhou muitos cartazes na base da fotografia e composição do objeto e criação de formas esteticamente interessantes para promover ideias e para comunicar mensagens, num tempo em que ainda não tinha os meios digitais à sua disposição, ou seja, já havia fotografia, mas não havia computação gráfica e então os processos não eram tão simples, ou seja, estas pessoas não tinham a vida tão facilitada como os criadores da atualidade, que muitas vezes acontece-me a mim também, chegam ao computador e concebem o cartaz porque tudo o que precisam está na máquina para o fazer. Este é um cartaz também da autoria do Günter Rambo para uma exposição retrospectiva da sua obra. Eu pus aqui o link em baixo, para poderem fazer uma pesquisa. Neste link que está em baixo deste cartaz estão muitos cartazes da autoria do Günter Rambo muito interessantes e eu insto-vos a procurar. Este é um cartaz de um dos grandes cartazistas portugueses, que é o João Machado. Acho que não se pode falar da história do cartaz português, nem da história do design portuguesa, sem se falar do João Machado. E este é um cartaz que eu escolhi para o meu trabalho porque acho que é um dos grandes cartazes ícone, ou talvez o maior cartaz ícone dos últimos tempos. Este cartaz, que se tornou famoso na altura da primeira eleição de Barack Obama nos Estados Unidos, que foi presidente dos Estados Unidos durante 2 mandatos consecutivos. A história deste cartaz é a seguinte: este cartaz foi espontaneamente criado por um artista americano chamado Shepard Fairey. O Shepard Fairey é um artista, ativista, skater, grafiter, artista de rua americano, que foi também fundador da marca Obey, que muitos de vocês com certeza conhecem. E ele, durante a eleição norte-americana, a primeira é que Barack Obama se candidatou à presidência, criou esta peça, que começou a distribuir na rua. Primeiro criou 30 unidades desta peça, começou a distribuí-lo na rua, entretanto vendeu todos os que criou, teve que produzir mais, a imagem foi-se espalhando, tornou-se quase que viral, não é? Captou a atenção dos órgãos de comunicação social, foi inclusivamente adotada pela campanha de Barack Obama. E se fizerem uma pesquisa na internet, eu acho que toda a gente que aqui está na sala deve conhecer esta imagem, se fizerem uma pesquisa na internet, facilmente chegarão a muitas versões deste cartaz, algumas delas até caricaturais, outras icónicas, algumas até como memes, ou seja, as paródias na internet a partir de imagens e situações. E eu acho que este foi um dos últimos grandes exemplos de como o cartaz ainda pode ser uma peça de influência e de dimensão global. Achei que este exemplo que escolhi era adequado para demonstrar isso. Curiosamente, e na sequência de ter escolhido o cartaz da eleição do presidente Barack Obama, fui tentar ir buscar outros grandes exemplos de cartaz icónico e trouxe também este dos Estados Unidos.
O da esquerda é uma imagem muito famosa do cartaz com o Uncle Sam para o recrutamento de voluntários para as Forças Armadas dos Estados Unidos. A versão que aqui está, este cartaz foi criado por James Montgomery Flagg, um artista e cartazista norte-americano, foi criado em 1917. A versão que aqui está, portanto eu tenho aqui um asterisco, porque a versão que aqui está apresentada do lado esquerdo é não o cartaz original, mas a reedição desse cartaz depois na altura da Segunda Guerra Mundial, ou seja, esta imagem existiu para a Primeira Guerra Mundial e depois foi reaproveitada para a Segunda Guerra Mundial. E creio que é uma imagem que é também de conhecimento mundial. Arrisco a dizer que todos nesta sala conhecemos esta imagem, porém eu encontrei este do lado direito, que é um cartaz feito pela PETA, pela People for the Ethical Treatment of Animals, a organização que toda a gente também conhece, e que a organização criou a quando da tomada de posse do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aproveitando a concentração de massas para Washington e para a tomada de posse, e instando as pessoas, ou seja, quem ia, quem se dirigia a Washington, que foram milhões de pessoas, a refletir sobre a causa vegan. E esta pessoa que aqui está, esta senhora que aqui está, que acho que é uma modelo, a Courtney toda, ainda nem percebi bem se é atriz, se é modelo. Bom, é uma espécie de it girl americana e que se prestou a ser a imagem desta mensagem. As semelhanças são óbvias, não é? Ou seja, de um lado temos o Uncle Sam, uma figura imaginária, mas que é uma espécie de patrono e recrutador para o exército, e do lado direito temos uma modelo, uma figura pública que, caracterizada um pouco como também o Uncle Sam, faz este apelo à causa vegan, e as semelhanças são muitas. As diferenças também. O curioso também entre estas duas imagens é que o primeiro cartaz e o segundo têm uma diferença de quase 100 anos. E passaram 100 anos e o cartaz, e com esta mesma abordagem, continua a ser algo utilizado para a comunicação e para a passagem da mensagem. Eu, no sítio onde trabalho, faço muitos cartazes, já fiz várias dezenas de cartazes, mas muitos deles não têm sequer existência física. Ou seja, o cartaz, será que um cartaz que não tem existência impressa é um cartaz? Podemos chamar-lhe assim? Ou teremos que passar a chamar-lhe um e-cartaz, um cartaz digital, não é? Eu trouxe este cartaz aqui, porque me foi pedido como cartaz. Eu criei esta imagem também, este logotipo do Movimento pelo Interior, que com certeza verão agora nas notícias nos próximos tempos. Hoje, por exemplo, há uma reunião do Movimento pelo Interior com o Conselho Económico e Social Português. Esta foi a primeira conferência do Movimento pelo Interior que se deu em Bragança. O Movimento pelo Interior foi um movimento criado na sequência dos incêndios de junho e outubro, e políticos portugueses e pessoas de outras áreas e de outras instituições decidiram juntar-se para reclamar, junto dos órgãos de governação portugueses, mais atenção ao interior. É nisso que assenta o Movimento pelo Interior. E este foi o cartaz que me foi pedido para a primeira conferência. Foi uma peça que eu tive que fazer. A identidade do movimento eu trabalhei de um dia para o outro, criei de um dia para o outro. E o cartaz tive que criar de uma hora para a outra. Portanto, é um cartaz simples, mas que eu criei e pus ao serviço deste movimento, e que circulou. Este cartaz foi mostrado, por exemplo, em Bruxelas, na apresentação também desta conferência, e é uma peça que tem apenas existência eletrónica, porém é um cartaz. E ainda hoje, apesar de todos os meios que temos à disposição para a divulgação de ideias, de eventos, de tudo o que possa ser comunicado pela via gráfica, poder ou não, apesar dos meios que temos à disposição serem muitos, as redes sociais, os e-mails, toda a conectividade que temos, os meios digitais, o cartaz, eu acho que ainda sobrevive e ainda mantém a sua importância como peça nobre de comunicação gráfica e como peça também até artística.
acho é que há uma necessidade à qual temos que voltar, e este é um apelo, sobretudo para quem está nesta sala e estuda design gráfico, que é não se deixar absorver de todo pelos meios digitais, ou seja, criarmos um cartaz apenas no computador com o Photoshop e aquilo que temos à mão como ferramenta digital, mas voltar a ferramentas como o desenho e a ilustração e experimentar as nuances de cor que tudo isso nos proporciona e que os computadores podem replicar, mas que nunca serão a mesma coisa. Acho que todo esse trabalho é muito interessante e às vezes voltarmos um bocadinho atrás na técnica e explorarmos a forma como fazemos design de outra forma, de uma forma mais orgânica, menos digital, é um exercício que devemos fazer. Numa sala onde eu estudei, na escola onde estudei, e depois fui também onde lecionei por um breve período de tempo, havia uma frase da autoria de uma senhora americana, que é Diane Burns. Está lá? Ainda lá está. Ótimo, prazer em saber. Que era, try a pencil once a week, ou seja, use um lápis pelo menos uma vez por semana, ou seja, para nos lembrarmos de que é preciso riscar, é preciso voltar à criação gráfica, à moda antiga, por assim dizer, para nos mantermos atuais, voltar ao antigo para nos mantermos atuais. E eu faço este desafio que é, no futuro, quando forem vocês a criar peças de comunicação, cartazes e outras, de vez em quando, vão, mesmo que seja só para o digital, vão imprimindo um de vez em quando para vermos como é que essa peça resulta de forma física, mesmo que não tenhamos que a divulgar por esse meio. Ok? Muito obrigado. Se houver alguma questão, estou à vossa disposição.